Imagine acordar um dia e descobrir que seu nariz desapareceu. E não só isso, ele está andando pela cidade, vestido como um homem de alta posição, e nem sequer reconhece você. Parece loucura? Pois foi com essa premissa absurda que Nikolai Gogol escreveu uma das histórias mais geniais da literatura russa. Mas o que essa história tem a ver com a Rússia do século XIX? Bem, muito mais do que você imagina. Vamos mergulhar juntos nessa obra-prima de Gogol. O Nariz vai muito além de uma comédia surreal. É uma crítica feroz à sociedade do século XIX, onde o status social definia quem você era. E hoje vamos explorar como Gogol transformou algo tão inusitado em uma análise profunda de sua época. O Nariz começa com o barbeiro Ivan Yakovlevich, encontrando um nariz em seu pão, uma descoberta que o deixa em pânico. Logo descobrimos que o nariz pertence a Kovalyov, um funcionário público vaidoso, que acorda para perceber que está sem nariz. Kovalyov é um personagem obcecado com sua aparência e sua posição social. Para ele, o nariz não é apenas uma parte do corpo, mas um símbolo de status. Sem ele, Kovalyov se sente desprovido de identidade e respeito. Agora pense no cenário histórico. Gogol viveu em uma Rússia onde a sociedade era rigidamente dividida por classes. Seu conto zomba dessa estrutura ao mostrar um nariz que, literalmente, se eleva acima de seu dono, assumindo uma posição mais alta na hierarquia social. Kovalyov, desesperado, começa a perseguir seu nariz pela cidade. E o que ele descobre? O nariz não só está vivo, como também veste um uniforme de conselheiro de Estado, uma patente maior do que a dele próprio. Kovalyov encontra o nariz em uma igreja. Ele tenta confrontá-lo, mas o nariz, mantendo toda a pompa de sua nova posição, se recusa a reconhecê-lo. A cena é um espetáculo à parte. Enquanto Kovalyov está humilhado, buscando desesperadamente restaurar sua identidade, o nariz parece irradiar autoridade, como se fosse mais digno de adoração do que qualquer outra figura ali. É um momento hilário e perturbador que reflete como as aparências e os títulos eram mais importantes do que as pessoas em si. Kovalyov tenta de tudo para recuperar seu nariz, incluindo visitas a policiais e anúncios nos jornais. Mas o sistema burocrático, cheio de regras absurdas, só o atrapalha. É como se Gogol dissesse: neste mundo, você pode perder até sua humanidade, mas o que importa é o seu título. O absurdo de O Nariz é uma metáfora para a superficialidade da sociedade russa do século XIX. Gogol critica a obsessão com títulos e aparências, mostrando que, em um sistema tão corrompido, até algo tão ridículo quanto um nariz pode se tornar mais importante que o indivíduo. Ao mesmo tempo, ele expõe a ineficiência da burocracia. Cada tentativa de Kovalyov de resolver seu problema é barrada por regras inúteis ou pessoas que simplesmente não se importam. É um retrato cômico, mas amargo, de uma sociedade onde o valor humano é constantemente negligenciado. O mais interessante é que, no final, o nariz simplesmente reaparece no rosto de Kovalyov, sem explicação alguma. Essa conclusão reforça o tom absurdo da história, mas também nos faz refletir. Será que estamos tão presos às aparências e ao status quanto Kovalyov? E se perdêssemos o que nos define superficialmente, ainda seríamos os mesmos? Talvez Gogol quisesse nos lembrar que, no fim, títulos e aparências são tão efêmeros quanto a explicação de como o nariz voltou ao rosto de Kovalyov. O Nariz é uma história que mistura o cômico, o surreal e o crítico de uma forma única. Se você ainda não leu, vale a pena conhecer essa obra que, mesmo escrita há quase 200 anos, ainda tem muito a nos dizer. E já que estamos falando de criatividade e originalidade, que tal levar isso para os seus projetos visuais? Eu sou criador de thumbnails e editor de vídeos, e posso te ajudar a dar um toque único às suas ideias. Caso tenha interesse, fique à vontade para entrar em contato comigo via o e-mail que está aparecendo na tela. Então é isso. Falou!